Vamos abrir então a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e vamos ler esta preciosa porção da palavra de Deus. Hoje é o Dia das Mães e nós queremos parabenizar as mães que aqui estão, e você que tem a bênção e o privilégio de ter sua mãe viva, valorize sua mãe. Se a sua mãe não mora aqui em São Paulo, por favor, ligue para ela, mande uma mensagem para ela. O valor de uma mãe é um valor inestimável. Depois que a sua mãe parte, é que você começa a perceber quanta falta ela faz. Não importa a idade que ela tenha, o grau de instrução que ela recebeu, ela tem uma influência decisiva na nossa vida. Então, mães, parabéns. As futuras mamães, parabéns. As mães de coração, parabéns pelo seu dia. A palavra de Deus, então, nos afirma o seguinte, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, leva-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém.
Eu quero pensar com vocês hoje sobre uma mãe que prevalece com Deus através da oração. A história nos revela isso. Grandes homens de Deus admitiram que foram resultado da oração e do investimento de sua mãe. Fico olhando a história de Abraham Lincoln, que foi o maior estadista da América, o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele diz: tudo que eu sou, eu devo à minha mãe. Ele disse: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Afirmou que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Fico olhando a história de um homem como Thomas Alva Edison, o maior cientista de todos os tempos. Quando a escola o rejeitou porque não tinha capacidade de lidar com ele, por pensar que ele era uma criança especial, a sua mãe o acolhe e disse: filho, eu vou investir em você. A escola só não ficou com você porque você é inteligente demais, eles não sabem lidar com a sua inteligência. Ela investiu nele e ele foi o maior cientista de todos os tempos. Eu fico olhando a história de tantos missionários, pastores, obreiros, levantados por Deus como resposta à intercessão e à oração de suas mães respectivas. Agostinho de Hipona, cuja mãe orou por ele 30 anos. João Wesley, cuja mãe orava incessantemente pelos seus 19 filhos. E então Wesley foi o maior avivalista de todos os tempos, do século melhor do século XVIII. Pense comigo na história de Ronaldo Almeida Lidório, tão conhecido e vai estar conosco em breve, fruto da consagração e da intercessão da sua mãe. Hoje eu queria, de maneira objetiva, olhar para esse texto e ver aqui 10 marcas de uma mãe que prevaleceu pela oração. Primeira marca: Ana orou a Deus numa época espiritualmente hostil. Era o período dos juízes. A Bíblia diz lá em Josué 2, 10 e 11, que a geração que nasceu na terra da promessa não conhecia Deus mais. Diz a Bíblia ainda em Juízes 21, 25, que cada um fazia o que achava mais certo. A Bíblia diz que em 1 Samuel 2,12, que na época que Ana vivia, o sacerdote já estava velho demais e era um homem bonachão, que já havia se rendido aos pecados de seus filhos, o Hofni e Finéia, que também eram sacerdotes, filhos de Belial. Em uma época de apostasia, em uma época em que a religiosidade estava em decadência, em uma época em que a nação inteira se rendia ao pecado, essa mulher prevaleceu em oração, na presença de Deus. Segundo lugar, Ana orou a Deus numa época culturalmente hostil. Veja você, versículos 1 e 2 comigo, que era uma época de poligamia. E poligamia era um momento em que as mulheres eram oprimidas, as mulheres eram desvalorizadas, o casamento estava em declínio, a família estava fragmentada, era guerra entre os filhos. E é nesse tempo em que Ana é apenas uma das mulheres de seu marido, embora a mais amada ou a amada, ela vive esse contexto culturalmente de opressão. Ela podia ter seus motivos: não, eu não vou orar, eu estou oprimida, eu tenho concorrente, meu marido tem outra mulher, e essa outra mulher tem filhos, eu não tenho, essa outra mulher é saudável, eu sou doente, essa outra mulher tem mais privilégios do ponto de vista de descendência que eu, e ela podia estar amargurada com Deus, ressentida com Deus. Essa mulher, a despeito dessa cultura opressiva e opressora, ela se dedica à oração. Terceiro lugar, Ana orou a Deus, mesmo sofrendo humilhações da sua rival. Olha comigo os versículos 6 e 7. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ela de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que o chorava e não comia. Você já pensou o que é uma mulher morar debaixo do mesmo teto,
com outra mulher, que também é mulher do seu marido? Você já pensou que essa segunda mulher faz de tudo para provocá-la? Para irritá-la? Para provocar nela desespero, angústia? Eu não sei de fato o que é que Penina dizia para Ana, mas que Penina não era uma mulher de Deus, eu não tenho dúvidas. Gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Possivelmente, à luz do versículo 6, o que há de vir dizer para Ana é o seguinte: ô Ana, você é tão crente, você ora tanto, você vai tanto à igreja, está aí estéril, está aí doente, eu não oro igual você, eu não vou à igreja igual você, olha aqui para mim, tem saúde, tem filhos, tem filhas. Esse negócio de orar funciona não, Ana. Talvez essa mulher sofresse opressão não apenas no que tange ao seu casamento, mas opressão no que tange à sua fé. E apesar dessa circunstância de ser oprimida, de ser zombada, de ser escarnecida, e de viver nessa cultura e nesse contexto, essa mulher prevalece na oração. Quarto lugar, Ana orou a Deus, mesmo sendo desencorajada pelo seu marido. Preste atenção comigo, no versículo de número 5, que Ana era amada pelo marido. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava. Mas ela tinha um grande problema, ela era estéril. E o maior problema é que a esterilidade era um componente na época muito difícil, porque a mulher que não gerava, ela era como se fosse um objeto da ira de Deus, como se Deus desprezasse essa mulher, como se ela não pudesse ser uma mulher feliz e bem-aventurada na vida. Era um estigma social, era uma espécie de juízo espiritual. Embora o marido a amasse, mas aquela área da vida dela estava incompleta. Havia um vácuo no coração dela, que o marido não podia preencher. E mais, o texto nos informa no versículo 5, que foi Deus quem a deixou estéril. O texto nos informa no versículo 6, que foi Deus que fechou sua madre. E diz a Bíblia que agora no versículo 8, o marido que a amava, não contribuía, entretanto, para a realização do seu sonho, no sentido de orar com ela, de chorar com ela, de estar do lado dela, na hora que ela mais precisava de ajuda, dizer o seguinte: olha minha filha, eu vejo você orando, eu vejo você chorando, eu vejo que você tem sonho de ser mãe, e eu sei que Deus já fez no passado tantos milagres, Deus curou Sara, Deus curou Rebeca, Deus pode curar você também, eu vou orar com você, eu vou ser solidário com você na sua dor, na sua expectativa. Ele não faz isso, ao contrário. Olha o versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em outras palavras, ela está enfrentando dificuldades de orar por um milagre na sua vida a partir da sua casa, porque a sua rival a provoca e o seu marido a desencoraja. Ô gente, eu fico imaginando como é que foi essa conversa. Eu vou tentar até parafrasear essa conversa. Eu acho que foi mais ou menos assim: ô Ana, vem cá, vamos bater um papo aqui. Toda hora que eu olho para você, Ana, você está chorando? Você fica para os cantos da casa, chorando. Para com isso, mulher. Para com isso. Aliás, você sabe que milagre não acontece mais hoje não. O que Deus fez no passado não faz mais hoje não. Então, se você é estéril, se conforme com isso. Para de pedir para Deus alguma coisa que não vai acontecer. Para de esperar de Deus o que não pode acontecer. Minha filha, você tem que substituir esse desejo seu de ser mãe e transferir para mim seu marido. Olha que maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria assim: Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele não, Ana.
ela não tem ninguém ao redor dela que a encoraje a orar, mas ela continua orando. Veja mais, quinto lugar, Ana orou ao Senhor, mesmo sendo acusada injustamente dentro da casa de Deus, dentro do templo. Olha os versículos 13 e 14 comigo. Versículo 12 a 14, vamos lá. Demorando-se ela, Ana, no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto ano só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma, por isso Eli, até por embriagada, ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Notem vocês que se ela fica em casa, a rival a provoca. Se ela vai para o quarto chorar, o marido a confronta. Se ela vai para a igreja, o pastorzão da igreja, o sacerdote, está lá só de olho nela. Só de olho, de butuca nela. Ah, essa mulher aí deve estar bêbada, só pode. Só balbucia, fala nada. E ele não só se conteve em julgá-la no coração, ele disse para ela: aparta de ti esse vinho, até quando estarás embriagada? Eu fico imaginando que se Ana fosse presbiteriana, eu acho que ela ia sair da igreja. Ia. Eu acho que ela ia até fazer um pouco mais, em desacordo com o pastor Ivaldo, diz que as mulheres nunca estão contra o pastor. Eu acho que essa aí ia fazer uma campanha para tirar o pastor da igreja. Você já pensou o que é uma mulher de Deus ser chamada de bêbada dentro da igreja? Enquanto ela está orando? Mas como é que ela estava orando? Olha aí comigo, versículo 10, está escrito o seguinte, que ela com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Essas mulheres estão aqui hoje, não estão não? Quantas mulheres que oram também com amargura de alma? Quantas mulheres que hoje estão aqui, que choram também aos pés do Senhor abundantemente. Mas olha comigo o versículo de número 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Quantas mulheres ainda hoje estão assim, demorando na presença de Deus em oração. Mas olha comigo, por gentileza, o versículo 15. Ela diz: venho derramando a minha alma perante o Senhor. Quantas mulheres que ainda hoje estão derramando a sua alma perante o Senhor. Mas olha o versículo 16, ela diz: porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Tem alguma mulher assim hoje? Excesso de ansiedade, excesso de aflição, colocando a sua causa diante de Deus. A despeito de tudo isso, ela está sendo censurada e acusada injustamente pelo sacerdote. Sexto lugar, Ana orou, ou melhor, Ana creu na palavra do Senhor mesmo antes de ver a mudança das circunstâncias. Olhe comigo os versos 17 e 18, vamos ler juntos 17 e 18 comigo? Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Eu acho isso aqui maravilhoso. Primeiro, eu conheço, e talvez você também, gente que adoeceu a alma, porque um dia alguém censurou, criticou, julgou e condenou você, quando você era inocente. Ou o marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o professor, ou o patrão, ou o namorado, a noiva, o noivo, um amigo, falou uma coisa para você, e você ficou machucado, que troço adoeceu a sua alma. Quando o sacerdote Eli falou uma tolice para Ana, ela não hospedou essa palavra, ela não abrigou aquilo, ela não engoliu o veneno. Mas esse mesmo homem agora abre a boca e é um profeta de Deus.
quando diz para ela: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Agora esse homem é um profeta de Deus, agora ele está falando da parte de Deus, agora está trazendo uma palavra de Deus, agora está trazendo uma promessa de Deus, e ela creu. Fé não é ver para crer, é crer para ver. Fé é quando você escuta a palavra de Deus e você diz: é verdade, vai funcionar, é isso mesmo, Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e eu vou tomar posse dessa promessa. Ela saiu dali, irmãos, com duas curas. A primeira cura que aconteceu na vida de Ana foi a cura emocional, foi a cura espiritual. O semblante dela mudou, o rosto dela mudou, o brilho voltou, a alegria voltou, a confiança voltou, a serenidade voltou. Ela sabia que Deus estava tomando conta dela e da causa dela, e diz o texto que então ela desce para Ramá, coabita com seu marido, Deus se lembrou dela e ela concebeu. Lá em Siló Deus curou sua alma, lá em Ramá Deus curou o seu ventre, lá em Siló ela creu, lá em Ramá o milagre aconteceu. Sétimo lugar, Ana consagrou o filho para Deus, mesmo antes dele ser concebido. Olha comigo os versos 10 e 11, vamos ler juntos 10 e 11? Levantou-se Ana, e com amargura orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, das tuas terras não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então preste atenção nisso. Ana entende, antes mesmo de ser curada, antes mesmo de conceber, que os filhos vêm de Deus, que os filhos pertencem a Deus, que os filhos devem ser consagrados de volta para Deus. Notem mais. Ana, ao pedir para Deus um filho, não pede para Deus um filho para fazer desse filho um ídolo, a razão da sua vida. Terceiro, Ana, ao consagrar seu filho para Deus, ela o consagra como um nazireu, dedicado exclusivamente a Deus, não por algum tempo da vida, mas por todos os dias da sua vida. Ana não dá para Deus e toma de volta. Irmãos amados, que princípio magnífico este, o princípio das mães entenderem que os filhos que são gerados são de Deus, vêm de Deus, são herança de Deus, são propriedade de Deus, e devam ser consagrados para Deus. Oitavo princípio, Ana entregou seu filho para Deus, mesmo diante de problemas humanamente insuperáveis. Olha comigo o versículo 26 a 28, vamos ler juntos, toda a igreja, mas lê bem bonito, bem com voz bem eloquente, vamos lá, 26 a 28, e disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Vamos entender isso aqui, irmãos. Ana pede para Deus um filho e diz: Deus, se tu me deres esse filho, eu o consagrarei, durante toda a vida dele, como um nazireu. E aí, vejam vocês, que diante desse pedido, ela concebe, ela dá luz a Samuel, e aí você nota o que ela disse para o marido dela, quando o marido dela subiu à casa de Deus. Olha o versículo 21, subiu Eucana seu marido com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana porém não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar
até quando? Para sempre. A partir de quando? Depois que for desmamado. Agora, pense comigo essa realidade. O Eli já estava muito velho, pesadão, coitado. Até porque comia as gorduras do sacrifício que não podia comer, que os filhos dele pegavam à força lá. E ele não conseguiu disciplinar os filhos direito, e ele começou a fazer parte dos pecados dos filhos. Ana podia pensar, mas eu vou entregar meu filho na mão desse sacerdote, desse velhote aí. Não, eu sei cuidar do meu filho, aquele velho. Mas e os filhos desse velho? O Rofini e Finés, como é que eles são? Olha aí comigo, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eu vou entregar o meu filho, que eu consagrei para Deus, para viver naquela casa. Não, eu fiz uma promessa para Deus, mas Senhor, o Senhor está vendo, né? Deus não dá, né? Não, Senhor, eu vou quebrar meu voto. Vou não, entregar não. Deixa eu dizer uma coisa. Deus leva a sério esse gesto das mães de consagrarem os seus filhos para Deus. E quando você consagra o seu filho para Deus, você tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo com seu filho. Diz a Bíblia que o Samuel passou a servir a Deus desde a sua infância. A servir a Deus. Eu acho isso magnífico, maravilhoso, porque essa mãe teve coragem de consagrar seu filho para Deus e entregá-lo como prometera, mesmo que as circunstâncias humanamente fossem totalmente desfavoráveis. Quantos estão aqui hoje que servem a Deus porque um dia a mãe consagrou para Deus? Eu sou um exemplo disso. Minha mãe foi recomendada a me abortar para sobreviver, ou ela ou a minha vida, disse o médico. Ela resolveu se dispor a morrer por mim e dizer: não abro mão desse filho, mas se Deus preservar a vida dele, eu o consagro para o Senhor, para ser pastor. E eu nasci. Quantos filhos estão servindo a Deus hoje porque um dia sua mãe teve coragem de dizer: filho, esse filho é para o Senhor, vai te servir, vai te honrar, vai andar na tua presença. E talvez hoje uma palavra para você mãe, para você pai. Nós temos tantos sonhos para os nossos filhos, que eles cresçam, que eles estudem nas melhores escolas, que eles frequentem as melhores faculdades, que eles alcancem os melhores cursos, que eles tenham sucesso na vida profissional. Tudo isso é bom, tudo isso é legítimo, mas quem sabe nós hoje pudéssemos pensar o seguinte: o maior sonho que eu tenho para o meu filho, para a minha filha, que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, a ser uma bênção nas mãos de Deus. Irmão, Samuel foi o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da história de Israel, o homem que naquele tempo de apostasia trouxe de volta a nação apóstata para a presença de Deus. 9º lugar, Ana se alegra em Deus e não em Samuel. Preste atenção nisso, capítulo 2, versículo 1. Olha aí comigo. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Preste atenção aqui. Ana anseia ser mãe, mas sua alegria maior não está na maternidade. A sua alegria maior está em Deus. Deus. Então você que está aqui hoje, não conseguiu ser mãe ainda, preste atenção, você tem a maior de todas as alegrias. A sua alegria está em Deus. Em Deus. Os filhos são bênçãos de Deus? São. Os filhos são dádiva de Deus? São. Os filhos são herança de Deus? São. Mas a nossa alegria está em Deus. É isso que Ana está nos ensinando. Ana orou com instância a Deus, mas sempre aceitou a soberania de Deus em sua vida.
Olha comigo capítulo 2, versículos 6 a 8. O Senhor é o que tira a vida, o Senhor é o que dá a vida, o Senhor faz descer a sepultura, o Senhor é o que faz subir da sepultura, o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa, o Senhor exalta, o Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar-se esse príncipe. Essa mulher ora, e essa mulher chora, e essa mulher se aflige, mas essa mulher tem uma bandeira, ela crê que Deus é soberano e que a vontade de Deus é que prevalece na nossa vida, porque ela se alegra em Deus. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Nossos filhos são dádiva de Deus, mas nossos filhos não são um substituto de Deus na nossa vida. Cuidado para não transformar seus filhos em ídolos. Sua alegria deve estar em Deus. 10º e último lugar. Ana recebeu de Deus mais do que a Deus pediu. Olha comigo o capítulo 2, versos 18 a 21. Você pode ler a uma só voz comigo? 2, 18 a 21, vamos lá? Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Note você que a oração dela foi para um filho. Não consta bem que ela dizia: eu quero filhos. Como um dia, lembram vocês, Raquel pediu para Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Se ela tivesse pedido um filho, ela teria vivido. Mas porque ela pediu filhos, quando nasceu o segundo, ela morreu no parto. Então pense bem na hora que você vai orar. Ana pediu um filho, e Deus deu filhos e filhas. Eu quero dizer para você que Deus pode fazer mais do que você pede. Deus pode dar mais do que você quer. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede, conforme o seu poder que opera na sua vida. Eu quero dizer para você que se Deus está demorando em atender o seu pedido e a sua oração, não desanima não. Ele é Deus, Ele está no controle, Ele tem o melhor para você, Ele é soberano. Descansa na providência dEle, se alegre nele, exalte a Ele, porque Ele é a razão maior da sua alegria. Que Deus abençoe a todos nós, amém.